Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui é Odilon Pimentel, o professor de vocês de Ciências. Espero que vocês estejam bem. Sei que essa quarentena está comprida, está difícil, mas a gente tem que ter paciência. Enquanto isso, a gente vai estudando, né, de casa, vai fazendo o que se pode, né? Então vamos lá, a gente vai ver um assunto agora de ciências, que é um assunto sobre os seres vivos e as suas interações. A gente sabe que os seres vivos são muitos que existem na natureza e eles interagem entre si e com o meio, né? Então, os seres vivos, eles respiram, todo mundo sabe disso. Eles vivem, podem viver sobre o solo ou na água, obtêm alimento. Os seres vivos, eles se aquecem com o calor do sol, abrigam-se, reproduzem-se, morrem e se decompõem. Essas são algumas das características que vai acompanhar o ciclo vital de todos os seres vivos, né? Todos eles vão nascer, vão crescer, eles precisam fazer todas essas coisas e depois eles morrem, né? Triste isso, mas é uma realidade. Todos os seres vivos precisam de energia. Quando eu falo aqui energia, eu não estou falando de energia elétrica, não. Estou falando de energia química. Todos os seres vivos precisam de energia para produzir as substâncias necessárias à manutenção da vida e à reprodução. Os seres vivos obtêm energia basicamente de duas maneiras. Ou eles produzem o seu próprio alimento. Como assim, professor? Como é que um ser vivo pode produzir seu próprio alimento? As plantas, por exemplo, elas produzem seu próprio alimento usando a luz do sol, a água que elas tiram do solo e o gás carbônico que está no ar. E aí consegue produzir seu próprio alimento. O nome desse processo em que as plantas e as algas conseguem produzir seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Foto quer dizer luz, síntese que significa produzir, fazer. Então, fazer, produzir alguma coisa a partir da luz. Então, esses seres vivos, eles consomem, pode também não produzir seu próprio alimento, eles vão ter que comer outros seres vivos para poder obter a energia que precisam. E depois também tem esses outros seres vivos aqui que eles fazem a decomposição. É o caso dos fungos e bactérias, que, por exemplo, elas podem se alimentar, né, da matéria morta. Eles decompõem os corpos dos seres vivos, né? Os seres produtores, vamos falar sobre cada um deles. Os seres produtores são aqueles que, como eu disse a vocês, conseguem produzir seu próprio alimento. Então perceba, aqui tem uma plantinha e a gente está vendo aqui, ó, os raios solares. Essa plantinha está usando os raios do sol para produzir seu próprio alimento. Logo, ela é uma planta que participa desse grupo de seres vivos chamados de seres produtores. Como exemplos de produtores, temos as plantas e as algas, que obtêm a energia de que necessitam pela fotossíntese. Eu falei para vocês o que é a fotossíntese. É o processo em que esses seres vivos pegam a luz do sol, por isso o nome foto, foto quer dizer luz, e conseguem produzir seu próprio alimento. No processo de fotossíntese, as plantas e as algas transformam a energia da luz do sol em energia química chamada de glicose. Eu não disse a vocês que as plantas produzem seu próprio alimento? Esse alimento é um açúcar. É um açúcar que se chama glicose. Pronto, você já está sabendo o que é que elas produzem. Produzem um açúcar chamado glicose, isto é, dos açúcares produzidos. Então veja só nesse esqueminha, tem uma plantinha. Essa plantinha está pegando a luz do sol aqui, ó. Está pegando o gás carbônico que está no ar, está pegando água do solo para poder produzir seu próprio alimento, que é a glicose, certo? De quebra, ela ainda produz oxigênio, que serve para nós, animais, respirarmos. Os seres consumidores, né, são aqueles que não podem produzir seu próprio alimento. Eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem fazer o que a planta faz. E como é que eles fazem para poder conseguir energia? Né? Eles comem outros seres vivos. Né? Então, os consumidores são seres vivos incapazes de produzir no próprio organismo as substâncias que lhes fornecem energia. Eles obtêm indiretamente essas substâncias ingerindo, né, comendo outros seres vivos e retirando deles
o que necessitam para se alimentar. Então, por exemplo, eu tenho uma plantinha aqui, ela produz seu próprio alimento através da luz do sol, da água do solo e do gás carbônico e produz a glicose, que é o seu próprio alimento. No caso aqui eu tenho um grilo. O grilo se alimenta da plantinha, né? Então perceba, ele está pegando a energia que está da planta e passando para ele. Aí vem o sapo, o grilo não consegue produzir seu próprio alimento, né? Então ele tem que comer a planta. O sapo também não consegue produzir seu próprio alimento, ele come o grilo. A cobra não consegue produzir seu próprio alimento, ela come o sapo. O gavião também não consegue produzir seu próprio alimento, então ele come a cobra. A energia que estava no sol, que passou para a planta, quando o grilo comeu a planta, essa energia passou para ele. E agora que o sapo comeu o grilo, a energia que estava na planta, que passou para o grilo, passou agora para o sapo, que agora passa para a cobra, que agora vai passar para o gavião. De acordo com o tipo de alimento que os seres vivos consomem para obter a energia, para conseguir a energia e o material necessário para a sua sobrevivência, podemos dividir os seres consumidores em os consumidores primários. O que são os consumidores primários, né? Primeiro, só para lembrar, o que é um ser consumidor? Aquele que não consegue produzir seu próprio alimento. Então, o consumidor primário é aquele que come o produtor, come planta. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma vaquinha aqui e ela está comendo o capim. O capim é um ser produtor, porque produz seu próprio alimento através da luz do sol, num processo chamado fotossíntese. Né? E aqui eu tenho a vaquinha que não consegue produzir seu próprio alimento, mas está comendo o capim. Se ela está comendo o produtor, ela é chamada de consumidor primário, que se alimenta dos seres produtores, também chamados de herbívoros. Né? Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários. A zebra come capim, então ela é um consumidor primário, né? Ela comeu um ser produtor, certo? E aqui eu tenho uma leoa que está caçando essa zebra. Se a leoa conseguir pegar essa zebra e comer ela, então a zebra é um consumidor primário. Se a leoa está comendo a leoa vai ser uma consumidora secundária. Então, consumidora primária, consumidora secundária. Perceba, esse peixinho, ele gosta de comer peixinhos menores. Né? Ele é um consumidor secundário. Se a águia vai comer o peixinho, ela se torna uma consumidora o quê? Terciária. Então, os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários. Então, a gente tem aqui os seres produtores, são plantas, algas, certo? Aqui eu tenho como exemplo um consumidor primário, pode ser uma borboleta, pode ser uma lagarta, pode ser ou a vaca, pode ser qualquer animal que goste de comer vegetais. Então, sempre vai ser considerado um consumidor primário. O consumidor primário é aquele que come o produtor. O consumidor secundário é aquele que come o primário. O consumidor terciário é aquele que come o secundário. E a gente ainda tem aqui os decompositores, porque todos eles vão morrer. E no dia que eles morrerem, os decompositores vão decompor eles, vão reciclar a matéria deles. Já perceberam que uma vaca morre, por exemplo, ou um cachorro, tá certo que tem os urubus que vão lá comer os restos, né, do defunto lá, mas aí são as bactérias e os fungos que vão fazer a maior parte da decomposição. Por isso que você vai chegar lá e vai encontrar só os ossos, né? Porque são bactérias e fungos que estão agindo ali. Então, os fungos e as bactérias agem como seres decompositores, ok? Só para terminar aqui, vamos entender o que são seres herbívoros. São aqueles que só comem plantas, apenas plantas. Se comer só planta, então ele vai ser chamado de ser vivo herbívoro. O ser vivo que só come carne, ele é chamado de carnívoro. Então aqui eu tenho o exemplo do coelho, que só come planta, então ele é herbívoro. Aqui eu tenho um exemplo da onça, que só come carne, então ela é carnívora. E nós, seres humanos, nós somos herbívoros ou carnívoros? Nós somos os dois, né? Mas aí, se nós somos os dois, como assim? É porque eu consigo comer vegetais e consigo comer carne. Você não vai ver um coelho comendo carne e você não vai ver uma onça comendo capim, né? Só que nós comemos frutas, comemos alface, comemos os vegetais. Mas a gente também consome carne.
Então, como é que se chama? Nós nos chamamos de onívoros. Herbívoros comem apenas vegetais. Carnívoros comem apenas carne. E onívoros são aqueles que se alimentam tanto das plantas quanto de animais e também outros seres, como come tudo, né? Uma galinha ela é herbívora ou ela é carnívora? Aí você diz, a galinha só come milho, então ela vai ser herbívora. Não, não vai ser herbívora, porque se vocês já perceberam que a galinha de vez em quando ela come alguns insetos também. Apareceu uma tanajura, apareceu um inseto, aparecer qualquer coisa assim, ela come. Então perceba, a galinha ela é onívora, assim como nós seres humanos. Ela se alimenta tanto de vegetais quanto de animais. E por hoje é isso aí, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e que Deus abençoe vocês. Tchau.